Olá a todos, estamos aqui hoje para a primeira série de módulos de psicopatologia com o Dr. Rui Mendes, que é supervisor clínico do nosso HPI, colaborador do Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, é médico, psiquiatra e mestre em psicologia. Hoje o tema que ele vai falar para nós é impulso. Aproveitem. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre o conceito psicológico de impulso. É um conceito indispensável também para a psicopatologia. Eu gostaria de assinalar que essas apresentações têm o objetivo de religar psicologia e psiquiatria, aproximando as duas disciplinas, tanto na teoria quanto na prática. Esse reencontro vai se dar na psicopatologia, que é a investigação das perturbações da atividade mental que se dão no comportamento e são causadas por doenças psiquiátricas. Se a gente fala de impulso, logo vem à nossa cabeça psiquiátrica o grupo dos transtornos do impulso, da CID-10 e do DSM-5. São perturbações nas quais o autocontrole se compromete, levando a pessoa a fazer coisas que lhe trazem problemas, algumas muito graves. Mas, na verdade, os impulsos estão presentes em qualquer comportamento, ainda que de modo implícito, não evidente. Eles se manifestam nos propósitos, conscientes ou inconscientes, de todos os atos. Nesse esquema, impulso se relaciona com a cognição no sentido de ativar a cognição, ativar a percepção, ativar o pensamento e a própria linguagem. Mas pensamento, percepção e linguagem são processos cognitivos. E, por outro lado, há daí, também no plano cognitivo, a expressão do impulso predominante, que seria o interesse. Então, nós temos o interesse, o impulso estimulando a ação como motivo, motivação, e a cognição orientando os atos. Impulso é, assim, toda a dinâmica que produz atividade, que mobiliza, que leva a gente a realizar os nossos intentos ou propósitos. Há termos que são sinônimos de impulso, mas que assumem significado específico nas diversas teorias psicológicas. Por exemplo, até instinto, que na origem etimológica significava impulso, instigação, até a estação, depois sofreu mudanças no significado. Os termos assumiram significados diversos no campo teórico e prático. Instinto, na etologia, que é a psicologia que estuda o animal em seu ambiente natural. Pulsão, na psicanálise. Motivo ou drive no comportamentalismo ou behaviorismo. Todos esses termos, porém, mantiveram esse aspecto de serem fatores que impelem a ação, que provocam a atividade. Na psicologia, os impulsos podem ser categorizados de acordo com o papel funcional principal no âmbito da vida psíquica. Assim, impulsos diretamente relacionados às necessidades fisiológicas da vida, impulsos para agir e também para pensar, impulsos que se dirigem ao relacionamento interpessoal. Então, se a atividade tem essa base dos impulsos afetivos, não é de se estranhar que todas as perturbações mentais, todas, envolvam tipos diversos de comprometimento dos impulsos. Mas note uma coisa, esses impulsos não podem ser apreciados diretamente. O seu esclarecimento resulta da análise abstrata, portanto teórica. Todos os resultados do comportamento são complexos. Os atos dependem de processos implícitos, não observáveis diretamente, e que só podem ser esclarecidos pela objetividade da existência sociocultural e histórica. A teoria psicológica depende da investigação biológica, orientada pela pesquisa das ciências sociais, antropologia e sociologia. Todo impulso mental é eferente, quer dizer, ele provoca atos, ele organiza os movimentos corporais e os dirige de acordo com os propósitos que atendem às necessidades sentidas pelo próprio agente sujeito. Os impulsos podem ser despertados por excitação espontânea no organismo, ou pelos estímulos objetivos que acabam configurando seres, coisas e acontecimentos do mundo. Dessa maneira, temos o comportamento observável, empírico, e a atividade implícita dos processos mentais. A atividade mental não está situada no cérebro. Ela transcorre através dos campos e vias neurais, mas não é consciente. Vivências e atos são conscientes, mas são resultados dos processos mentais.
Nós vemos, então, que se os processos mentais não são observáveis diretamente, eles podem ser compreendidos através da análise dos seus resultados no relacionamento com a realidade consensual, compartilhada, a realidade humana concreta, a existência do mundo como nós a podemos experimentar. Desse ponto de vista teórico, os impulsos afetivos dividem-se de acordo com seus resultados mais gerais, ou afins, ou fins que não são redutíveis uns aos outros. Impulsos diretamente relacionados à vida, impulsos da ação, impulsos da própria individualidade e impulsos da sociabilidade. Esse modo de classificar os impulsos deriva da teoria do professor Aníbal Silveira, um autor eminente da psiquiatria brasileira. Impulsos diretamente ligados à vida são os de autopreservação, que dizem respeito ao organismo, o sexual, que diz respeito à reprodução, mas que no ser humano adquire uma dimensão totalmente inédita, e os de apropriação, posse e território, que nos animais subhumanos correspondem ao instinto maternal de cuidado com a prole e de cuidado com o território de vida. Em outras teorias, como a psicanálise, há modos distintos de considerar esses impulsos, ainda que seus propósitos sejam similares. É importante observar que a expressão mental desses impulsos modifica-se consideravelmente no ser humano. O conjunto anterior de impulsos solicita dinamicamente os impulsos da ação. Portanto, há aí, na conjugação da ação, os impulsos destrutivos e construtivos. Na dinâmica mental e no comportamento, o impulso destrutivo possibilita enfrentar e superar os obstáculos, enquanto o construtivo impele a construção de meios para a ação. Esses impulsos afetivos da ação têm ligação preferencial com a iniciativa, ou seja, a iniciativa como ímpeto de ação, a inibição e a persistência do próprio processo psicomotor que caracterizam a dinâmica conativa. Em nível mais elevado específico, nós temos os impulsos de afirmação individual, afirmação pelo domínio. A contrapartida disso seria a submissão de um sujeito por outro, ou de um agente por outro. Depois, a afirmação pela aprovação, a contrapartida da aprovação, a desvalorização pelos demais. Vejam que já há uma diferenciação aí, quando se trata da aprovação. Eu necessito do outro para que ele me aprove, para que ele me valorize. São o conjunto dos impulsos da ambição, da individualidade. É importante esclarecer que esses impulsos atuam também sobre a cognição, correspondendo a processos de ativação e inibição e provocando desejos e interesses específicos. Eles o fazem através da dinâmica da conação espontânea. Podemos verificar, assim, que há uma dependência muito mais nítida nos anseios de domínio, mando, né? A necessidade de mando, e de aprovação, a necessidade de apreço, há uma dependência muito maior das relações interpessoais e intragrupais. São, de fato, processos funcionais que se dão em espécies gregárias, sociáveis. Solicitam os impulsos precedentes, destrutivos e construtivos. Sedimentam a autoimagem e a autoestima. Estão ligados à competitividade e à hierarquia baseada no mando e no valor. É importante ainda assinalar que todos os impulsos mencionados ativam o campo da cognição e se expressam nas vivências, além de impelirem aos atos comportamentais. São componentes dinâmicos de sistemas seletivos que operam de acordo com o princípio da individuação e o princípio da associação. O princípio da associação se liga diretamente ao processo conativo de inibição e persistência. No relacionamento, é muito mais importante a seletividade dos atos do que o ímpeto propriamente dito. Neste caso, corresponde ao sistema diretamente ligado à vida social. Portanto, há dois subsistemas gerais na atividade mental, que envolvem, respectivamente, os impulsos de individuação e as inclinações de vinculação gregária, interpessoal, social. Esses subsistemas operam em conjunção, e o resultado que se expressa no comportamento revela o propósito predominante na sequência dos atos. Esses subsistemas abrangem dinamismos funcionais, que servem a propósitos gerais, afirmação individual no ambiente, integração subjetiva e interpessoal. A afirmação pessoal liga-se preferencialmente ao ímpeto da iniciativa e solicita o impulso destrutivo, o anseio de domínio. O subsistema de vinculação tem como instâncias funcionais o impulso sexual e de apropriação, o impulso construtivo, o anseio de aprovação e as inclinações propriamente gregárias. Liga-se preferencialmente, como eu falei, à seletividade, à inibição e à persistência na iniciativa, modulando o trabalho intelectual e a ação.
Operando em conjunto, os subsistemas têm expressão psicomotora e cognitiva. De modo geral, atuam a partir das necessidades vitais e sociais em suas expressões cognitivas. Eles se organizam do tronco cerebral e cerebelo até o córtex cerebral e alcançam daí os lobos frontais. Então, nós temos aí a noção de funções executivas dos lobos frontais. Os impulsos, evidentemente, alcançam o lobo frontal. Tornam-se motivos conscientes ou inconscientes pelo processamento frontal. Em função disso, há a intenção, ou seja, o planejamento do que eu pretendo fazer para alcançar os motivos que me incitam. E tomo decisões. Essas decisões vão convergir para a execução motora. E isso é o ciclo das funções executivas dos lobos frontais, que envolvem o córtex e também as estruturas subcorticais. Há um diagrama de Bunge, Mário Bunge, filósofo, que mostra exatamente essa correspondência entre impulsos, autocontrole e os próprios estímulos e vínculos sociais. Tudo isso convergindo ordenadamente para o comportamento social. Perturbações do impulso, portanto, seriam a desinibição, com liberação comportamental, a excitação, que ocorre em crises, episódios, fases, processos contínuos e que traduzem uma hiperatividade do funcional, não é? A inibição, que também ocorre por crises, episódios, fases, processos contínuos, mas em geral leva o indivíduo à contenção ou à imobilidade. E o que caracteriza de fato a psicopatologia não é um aspecto ou outro, mas a estagnação do processo. Essa estagnação do processo, além do que seria compreensível em cada situação, é o que caracteriza o transtorno psicopatológico. Pode. A questão dos transtornos disruptivos ou diruptivos, do controle de impulsos e da conduta, portanto, pode ser analisada de outra forma, quer dizer, não descrevendo cada um daqueles tipos definidos pelo DSM-5 como outro transtorno, como um transtorno em separado. No transtorno opositivo ou oposicional, desafiador, que se traduz, né, o desafiante, o que está em jogo é uma atitude de oposição. Essa atitude de oposição pode ser um traço ou pode ser um sintoma. Ou pode ser mesmo uma circunstância específica que a criança manifesta em função de uma ordem do adulto ou de uma imposição do outro. Portanto, uma pessoa que tivesse essa atitude com maior frequência acaba preenchendo as diretrizes para o transtorno de oposição desafiante. E muito frequentemente isso é próprio da dinâmica da criança, e é muito comum, inclusive em crianças, principalmente as mais incisivas, que manifeste essa atitude, sem que isso seja necessariamente uma coisa psicopatológica. Assim também acontece com a explosividade. Todos nós podemos manifestar explosividade, mas a explosividade, em um certo grau mais acentuado e mais frequente, já caracterizaria daí um transtorno. Mas vejam, não é o transtorno explosivo ou outras pessoas não apresentando nenhuma explosividade. A explosividade é própria do ser humano. O que acontece é que no chamado traço disfuncional explosivo, o indivíduo libera uma destrutividade maior com mais facilidade. Assim como todos nós somos impulsivos, mas algumas pessoas mais impulsivas agem sem pensar, sem refletir, enfim, manifestando aquilo já como alguma coisa disfuncional. Nós temos também os transtornos de conduta, que seriam categorizados como antissociais pelas classificações atuais, e é importante destacar aí que esse termo não é muito apropriado, porque o que é antissocial, em geral, se liga daí ao que é próprio das leis, das normas vigentes, e isso varia de época para época. Então, o termo não é muito apropriado, porque situa de maneira muito circunstancial o momento presente. De fato, ocorrem desvios de conduta mais acentuados e que são, de fato, atribuíveis a impulsos mal integrados ou impulsos liberados, que pode ocorrer em algumas dinâmicas de personalidade. A piromania é outra coisa também que não é não se tem aporeomania ou não. Piromania. A piromania, incendiar, atear fogo a uma casa, a um edifício, a qualquer coisa, a um carro, isso é um sintoma. Pode ocorrer em quadros psicóticos, pode ocorrer em personalidades psicopáticas, isso é mais grave,
pode ocorrer como impulso liberado momentaneamente. Então, vejam, o que nós estamos falando já é de analisar a dinâmica desses transtornos a partir daquilo que vai realmente levar a um comportamento de atear fogo às coisas, que seria a piromania. A cleptomania, por sua vez, o impulso de furtar alguma coisa em loja, não é, evidentemente, você ser ladrão. Né? O indivíduo tem aquela compulsão ao furto que lembra muito a dinâmica infantil. Em geral, são objetos sem muito valor. Ele passa, em qualquer ambiente do comércio e tal, a ter aquele impulso de furtar aquele objeto, não resiste, furta, depois volta, oculta esse objeto em casa, se envergonha disso. Então, vejam bem, o comportamento é muito similar ao comportamento infantil, né? Certo, errado. Eu não posso fazer isso e acabo não resistindo e fazendo. E é isso que caracteriza a cleptomania e que faz com que ela difira completamente dos outros transtornos que a gente analisa nesse grupo, né? A tricotilomania, o indivíduo fica arrancando os cabelos, isso é sintoma, não é um transtorno isolado. Isso ocorre em quadros esquizofrênicos, ocorre em quadros autísticos, ocorre em deficiências intelectuais graves, ocorre em psicoses e ocorre também, às vezes, como sintoma compulsivo. Né? É a mesma coisa com a autoescoriação, também não é um transtorno isolado. Uma pessoa pode começar a se ferir, a se cortar, porque está ansiosa, e ao se cortar há um alívio da ansiedade. Ou ela pode se ferir por uma perseveração de ato, e que depende daí de um processo mais grave, que pode ser esquizofrênico, pode ser ligado a uma encefalopatia, dessas encefalopatias características da infância, ou mesmo, às vezes, em quadros de síndrome neurocognitiva. Finalmente, o jogo patológico, ou dependência do jogo, o indivíduo vai lá e não resiste, ele gasta tudo no cassino, ele aposta tudo que ele tem, ele perde dinheiro, é uma conduta compulsiva. Aí sim a gente poderia entender, relacionar todos esses transtornos com descontrole dos impulsos e por uma certa compulsão a fazer aquilo de maneira irresistível. Mas no caso do jogo patológico, o que está claro é a ambição do sujeito, é o gosto que ele tem de se arriscar, é o gosto que ele tem de arriscar tudo para ser vencedor ou perdedor. E isso claramente se liga à dinâmica da ambição, como eu disse anteriormente. E, portanto, difere também completamente dos outros transtornos mencionados de impulso. Traços pré-mórbidos, condições predisponentes, o estudo de sintomas, síndrome, tipo nosológico específico, tudo isso caracteriza o que se chama patogênese em psiquiatria. Então, a psiquiatria e a psicopatologia não pode considerar só a descrição e a etiologia. Ela tem que considerar de que maneira esses aspectos, esses vários fatores, se entrelaçam para determinar o quadro clínico. Então, nós temos um exemplo claro na drogadição, que é uma doença, que é uma coisa que sempre é caracterizada pela dependência a substâncias, mas que tem uma causalidade extremamente complexa, que se liga a traços pré-mórbidos, se liga a traços temperamentais, a traços de caráter, e não só isso, mas também ao fato de haver a substância psicoativa existente no contexto atual da modernidade. E finalmente, o fato de que a pessoa não encontra o sentido de vida em função de dificuldades emocionais, ou dificuldades temperamentais, ou dificuldades familiares e sociais, enfim. Não existe um feitio de drogadição. Existem diferentes dinamismos que podem levar o sujeito à drogadição. E, a partir daí, a coisa se torna realmente muito grave. Pronto, é o que eu tinha a falar a respeito dos impulsos, e é o que eu vou tentar considerar durante os outros temas. Em psiquiatria, e no caso, na disciplina psicopatológica, não é suficiente descrever e se preocupar com a etiologia. É importante ter um modelo teórico da atividade mental, um modelo claro do que são esses processos que relacionam afetividade, iniciativa, cognição, para se poder compreender sintomas, síndromes, o próprio quadro clínico específico do tipo nosológico. Sem isso, a psiquiatria vai continuar sendo só um repertório de transtornos separados, isolados, tratados também separadamente, e isso é completamente incompatível com o ponto de vista mais abrangente da nossa disciplina. Eu queria agradecer
Muito obrigado por ter me ouvido e espero que tenham compreendido. E caso tenha havido alguma dúvida, o Centro de Estudos de Saúde Mental Itupeva pode receber essas dúvidas, que eu vou ter imenso prazer em esclarecer. Muito obrigado e até outra vez.